Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje, Marcelo Marmelo Martelo, Ruth Rocha. O livro que, sem dúvidas, eu mais li na vida. E não só na infância, o livro que eu mais li na vida. Foi um livro muito importante para mim na minha infância. Falar sobre ele veio daquele vídeo que eu fiz anteriormente contando a minha história de leitor, como eu me tornei, como eu me considero um leitor. Vou deixar aqui em algum lugar o linkzinho para vocês verem esse vídeo depois, mas hoje é dia de falar dele. Marcelo Marmelo Martelo, um livro que representou muito para mim. Se representou muito para vocês, deixem aqui nos comentários. E é aquele momento que, caso você já conheça, é um momento de nostalgia. Caso você não conheça ainda esse livro, é hora de apresentá-lo para que você possa conhecer também, beleza? E antes da gente falar dessa grande maravilha da literatura brasileira, não vou falar só de literatura infantil, essa grande maravilha da literatura brasileira, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube falando de literatura, educação, arte e tudo mais, beleza? Vamos lá, vamos para o livro. Marcelo Marmelo Martelo e Outras Histórias. Ruth Rocha é um livro de 1976. Sim, 47 anos. Ele foi publicado pela editora Salamandra e essa edição aqui é de 1976, mas saiu por outra editora, saiu pela editora Círculo do Livro. Por isso que ele já está aí um pouquinho rasgadinho aqui na ponta, alguns probleminhas, marca do tempo, algumas páginas riscadas. Eu comprei ele no sebo, já eu comento sobre isso, mas é um livro fundamental, um livro importante que é importante ter em casa ou nas bibliotecas públicas. Antes da gente ir para as três histórias, né, porque a gente tem a principal, mas a gente tem outras duas histórias muito importantes nesse livro, vamos falar da autora e do ilustrador primeiro. Eu posso dizer que esse é um livro de estreias. Por quê? É o primeiro livro infantil da Ruth Rocha. Ela já escrevia em revistas, não tenho certeza se já tinha publicado algum livro, mas ela escrevia sobre educação. Ela tem formação acadêmica na área da educação. Mas enquanto livro infantil, esse aqui foi o primeiro dela. Então é um livro de estreia e estreou maravilhosamente bem. E continuou, porque é uma grande autora de literatura brasileira. Outra inauguração, outro que iniciou aqui, foi o ilustrador, anotei o nome dele aqui, Adalberto Cornavaca, que além de ilustrador, ele é designer gráfico, ele é autor de livros infantis também, ele foi diretor de arte da editora Abril por muitos anos, e essas ilustrações são perfeitas para mim, né? Elas se comunicam muito comigo, claro, por um valor afetivo. Esse livro, inclusive, ele já foi reformulado, ele já foi reeditado, ele tem novas ilustrações, umas ilustrações muito bonitas, inclusive. Eu não cheguei a pegar o livro físico, o livro novo, só vi na internet, mas tem umas ilustrações muito bonitas. Só que, quando eu fui comprar para o meu filho esse livro, corri sebo para poder achar a versão antiga e, felizmente, consegui. Está aqui na minha mão e, mesmo com as marcas do tempo, é um tesouro para a gente. Mas agora vamos para as histórias, né? Marcelo Marmelo e Martelo e Outras Histórias. Temos a primeira, do título do livro, Marcelo Marmelo Martelo. A segunda história, Terezinha e Gabriela. E a terceira história, O Dono da Bola. Três histórias fenomenais, bem interessantes, cada uma à sua maneira. Primeiro, vamos falar de cada uma especificamente. Marcelo Marmelo Martelo é um menino curioso. Acima de tudo, é um menino curioso. E qual que é a curiosidade principal que o livro, que a historinha aqui aborda? Historinha não diminutivo, viu? Historinha porque ela é pequena, porque pequena em tamanho, não em conteúdo, porque eu estou aqui rasgando seda para o livro desde o início, falando bem. Antes de falar da história, já estou falando bem. Então, uma história curta, de fácil leitura, e o Marcelo, ele é curioso com o significado das palavras.
tem um certo momento em que ele fica incomodado do porquê das coisas se chamarem como elas se chamam. E ele começa a questionar os familiares, o pai e a mãe. Por que tal coisa chama assim? Por que tal coisa chama daquele outro nome? E ele se incomoda porque ele não vê uma lógica e os pais ficam atrapalhados nas respostas. E já que ele não vê lógica nas respostas, ele decide dar o seu nome para as coisas, um nome que para ele faz mais sentido. E aí gera uma confusão, gera conflito e por aí vai. Vamos ler um primeiro trecho aqui que eu separei para vocês, agora da história Marcelo Marmelo Martelo. Está aqui no café da manhã, no momento em que ele decide inaugurar a sua nova forma de falar. Eu vou ler assim, vamos ver se vai ficar tranquilo para vocês. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho, de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá um suco de vaca? Que é isso, menino? Suco de vaca, ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? E aí, ele inaugura uma série de palavras que ele começa a falar do jeito dele, que para ele faz mais sentido, faz lógica. Com isso, gera muita confusão, né? As pessoas vão visitar, ninguém entende o Marcelo, e os pais não sabem como lidar. E aí, no papel de pai também, a gente muitas vezes não sabe exatamente como cuidar, como lidar com as coisas, e eu já acho que a melhor opção sempre é falar, não sei, e vou tentar entender e vou tentar descobrir como resolver. E os pais ficam naquele momento, e o livro trabalha com isso, aquele momento que realmente não sabe como lidar com aquela situação. Fica perdido, vai buscar ajuda, que é o correto, e aí gera realmente as histórias curiosas aqui, e isso faz o quê? Nós mesmos começamos a questionar ou o nome das coisas ou o porquê das coisas. Esse livro, essa história, ela tem essa função, ela ajuda a gente a questionar as coisas. Em um certo momento, em um dado livro aqui, ocorre um acidente, e é o seguinte, mesmo o livro sendo de 1976, eu não vou dar spoiler. Busquem aí o livro nas bibliotecas, é possível que exista ele em PDF na internet também. Busquem, leiam, mas tem um certo acidente. E aquele acidente, que não é um grande acidente ali na família, eles não conseguem se comunicar direito, e aí, em um certo momento, a família, o pai e a mãe, conseguem achar uma solução para resolver o problema com o Marcelo. Então é um livro, uma história muito bacana. Eu, desde a minha infância, sempre gostei muito com a minha família, com os meus amigos, de brincar com as palavras, com a sonoridade, com significados diferentes. E isso não foi só na infância, isso vem até hoje, e certamente esse livro me ajudou bastante. Até tem uma coisa que eu quero falar, vou falar só no final do livro, mas você tem alguma palavra que você mais goste, da sonoridade mesmo, que o som para você é bacana, que te chama atenção? Eu tenho várias, mas eu escolhi uma aqui, que é a palavra que eu mais me chama atenção, e eu vou falar no final do vídeo, beleza? Fique aí para conferir. Vamos para a segunda história. A segunda história é Terezinha e Gabriela. A Gabriela é uma menina que brinca muito na rua, se diverte, ela é líder ali de uma turminha que tem ela como uma referência em brincadeiras, em diversão. Eu já vou ler aqui um trecho para vocês para conhecer um pouquinho da Gabriela. Tá aqui. Também vamos fazer o meu contorcionismo para ler para vocês. Tá aqui a Gabriela. A ilustração muito bonita também. Gabriela menina. Gabriela levada. Ô menina encapetada. Gabriela sapeca. Menina, como é que você se chama? Eu não me chamo. Não, os outros é que me chamam Gabriela. Gabriela serelepe. Menina, para onde vai essa rua? A rua não vai não. A gente é que vai nela. E aí mostra aqui a Gabriela na escola, com os amigos, brincando disso, daquilo outro. Quero chamar atenção para essa história em particular. Diferente das outras duas, aqui a Ruth Rocha ela trabalha a sonoridade das palavras quase como poesia.
Então tem uma sonoridade muito gostosa para ler. Isso também ajuda, claro, as crianças a lerem a história, porque facilita, né, a sonoridade, a rima ajuda na leitura. E é uma história muito divertida, muito gostosa também. Só que tá lá a Gabriela vivendo a vida dela, brincando, se divertindo, até que acontece o conflito da história, que é o que vai gerar a história. E o conflito da história tem nome, e o nome dela é Terezinha. Vou abrir aqui na página 29, a próxima, para mostrar um pouquinho da Terezinha para vocês agora. Tá aqui nessa página aqui. Foi aí que mudou para a mesma rua da Gabriela a Terezinha. Terezinha loirinha, bonitinha, arrumadinha, Terezinha estudiosa, vestida de cor-de-rosa, Terezinha, que belezinha. Temos a personagem que, o que acontece? Ela é diferente da Gabriela. E diferente, nem melhor, nem pior. A Ruth Rocha tem esse cuidado nesse livro aqui de colocar essas duas personagens um conflito, mas um conflito que não tem nada de grandioso assim, no sentido de confusão, né? O que acontece? Os amigos da Gabriela ficam curiosos com o jeito da Terezinha viver e começam a falar muito com a Gabriela sobre a Terezinha. Mas também começam a falar para a Terezinha sobre a Gabriela, como que ela brinca, como ela se diverte. E a Terezinha, ela é o contrário, ela é uma menina que gosta mais, pelo menos tem mais o costume de brincar em casa, com coisas mais cuidadosas, vamos dizer. Enquanto a Gabriela gosta daquela brincadeira de rua, corrida e tudo mais. Uma começa a ter curiosidade na vida da outra, no jeito da outra viver. Por quê? Porque aprende um jeito diferente de viver. Como eu ia comentando, né? A Ruth Rocha tem esse cuidado de colocar essas duas personagens aqui para conviver, para mostrar sobre a importância da diferença, da diversidade de personalidades. E aí convivendo e uma aprendendo com a outra. Também é um ensinamento que a gente pode usar para trabalhar com nossos filhos, nossos alunos e, claro, para nós mesmos. Importante chamar a atenção. A gente está falando de um livro de 1976. Bem diferente da ideia de representatividade que a gente fala tanto hoje em dia. Aqui não. Aqui são duas meninas semelhantes fisicamente, as duas meninas brancas, num ambiente de pessoas brancas. Não tem uma pessoa com um corpo de um estilo diferente, elas são muito parecidas. A cor também não tem diferente. Não tem nenhuma pessoa, sei lá, uma cadeirante, um indígena. Então, tudo a gente não pode exigir desse livro o que, né, que a gente está batendo muito na tecla hoje, porque ele não tem isso. Essa parte de explicar sobre a diversidade, a representatividade, mesmo usando essa história, essa função é nossa de adultos, né? É uma história bacana, uma história interessante e lida com as diferenças. As outras diferenças que não aparecem no livro, aí fica por nossa conta. Pais e professores. Beleza? Mas vamos agora para a terceira história, que é O Dono da Bola. Vamos já aqui para a página 44 e 45. Vamos conhecer aqui o Caloca em suas duas versões. Aqui como Caloca, aqui como Carlos Alberto. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Esse é o Caloca. Ele é amigo leal, mas ele não foi sempre assim, não. Antigamente, ele era o menino mais enjoado de toda a rua. E não se chamava Caloca. O nome dele era Carlos Alberto. Depois, na página seguinte, e sabem por que ele era assim enjoado? Eu não tenho certeza, mas acho que é porque ele era o dono da bola. Mas me deixem contar a história, do começo. Aqui a história começa de uma forma diferente. Já fala como o Caloca é hoje e como antes ele era o Carlos Alberto. A gente já sabe que vai chegar nesse Caloca. O interessante da história é saber como ele chegou nisso. E sim, já adianto que tem a ver, obviamente, com ele ser dono da bola. O que acontecia, basicamente? O Caloca era aquele menino chato, enjoado, que ele tem uma bola boa, e ele vai brincar na rua. Mas as crianças
E as crianças querem brincar com ele. Só que, no momento em que marcam uma falta contra ele, um pênalti contra o time do Caloca, ou alguma coisa que ele não goste, ele simplesmente pega a bola, coloca embaixo do braço e fala: assim eu não brinco. E vai embora. E leva a bola e deixa os meninos sem a bola legal para jogar. Pessoal, como que eu tinha raiva desse menino quando era criança? Por quê? Porque a gente brincava na rua, de bola, sempre jogamos bola, brincamos com os amigos. E a nossa bola, o máximo que a gente tinha era bola dente de leite, em que a gente chutava para um lado e a bola ia para o outro. Ou bola de papel, você pega um monte de papel, passa fita e tem uma bola. Ou ainda bola de tecido. Né? Nossas mães costurando, juntava pano ali, dava um jeito de colar com fita ou com cola mesmo e formava uma bola. Qualquer coisa virava bola. Bola melhorzinha era só na escola. E mesmo assim, não era lá essas coisas. E aí você vê um menino utilizando a bola como um instrumento de poder para conseguir o que ele quer e se não for do jeito dele, ele não participa, é muito chato, né? Dá um certo incômodo. Em todo caso, a história mostra ele se divertindo com os amigos e os amigos em um momento dando uma lição nele. Uma lição sem violência, bom dizer, para ele passar a refletir sobre aquela ação dele. E é um livro também, uma história muito boa para tratar sobre essa questão de abrir mão, né? De você abrir mão de algo em benefício dos outros, em você repensar a sua posição ali naquela situação. É um livro, como eu falei, de 1976, mas essa história serve para hoje? Sim. Por quê? Porque esses problemas não foram resolvidos até hoje. Até hoje, muitas vezes, nós somos egoístas e queremos a nossa opinião acima de tudo. Essa história ajuda a gente a repensar isso. Bem, essas histórias, as 3 histórias, a Ruth Rocha e o ilustrador, o Adalberto Cornavaca, elas comunicam muito facilmente com a gente, né? A primeira história ali do Marcelo lida com o ambiente familiar, mas as outras 2 histórias são as crianças resolvendo seus próprios problemas entre elas na rua. E isso é muito legal, né? Pra gente trabalhar também essa questão da autonomia. E as histórias foram feitas para as crianças e para as crianças que moram dentro da gente. Por isso, busquem Marcelo Marmelo Martelo, leiam esse livro, vão na biblioteca, se não tiver, falem, como assim não tem esse livro aqui? Saiu agora, estava até esquecendo de dizer, uma série que é baseada nesse livro. Eu não assisti, pelo menos não ainda, mas claro, não trata dessas histórias. Tem os personagens, eles vivem outras histórias que devem ser bem interessantes também. Finalizando esse vídeo falando desse livro maravilhoso, eu vou falar de outros livros infantis, ainda em comunicação com o vídeo que eu fiz sobre minha história de leitor, como eu me tornei leitor. Então quero fazer essa leitura desses livros com vocês. Mas eu falei que lá na história do Marcelo Marmelo Martelo, eu tinha várias palavras que eu gostava da sonoridade e tinha uma em especial. Uma palavra que eu acho muito bonita, a sonoridade dela que eu gosto muito é alcachofra. Sim, eu vou repetir. Alcachofra. A palavra alcachofra, você mexe, parece que com quase todos os músculos do seu rosto para falar. Então você tem toda uma ginástica dos lábios e eu acho isso uma sonoridade linda, né? Você abre mais a boca, fecha, abre de novo e o som é muito legal. Alcachofra. Tenho que procurar alguma poesia que trate dessa palavra, que tem uma sonoridade para mim muito única. E vocês? Tem alguma palavra que chame a atenção de vocês, ou muito positivamente, ou muito negativamente, que vocês gostam da sonoridade, ou gostam dos múltiplos significados? Coloque aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo lendo essas palavras de vocês. Beleza? Pessoal, vou deixar 2 vídeos por aqui para vocês acompanharem o canal. Deem uma olhada, curtam esse vídeo, se inscrevam, compartilhem e vamos compartilhar conhecimento. Beleza? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.